Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e hoje, né, eu trago essa grande amiga, essa grande profissional, que é a Ana Lima, que é psicoterapeuta, não é isso? Isso mesmo. E hoje ela trouxe um tema, gente, para nós estarmos abordando, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Afinal de contas, muitas vezes, eu acho que a gente não evolui, sabe? Não conquista, não faz novas descobertas, porque a gente fica muito preso ao passado. Eu penso que é sobre isso que vai ser abordado esse tema hoje. É isso, Ana? É isso mesmo, Amélia. Tudo bom? Tudo. Antes de começar, eu queria que você já passasse os seus contatos, porque é extremamente importante. Depois as pessoas ficam me pedindo, sabe, para entrar em contato com você. Então, vamos lá. O meu canal de contato principal é o WhatsApp, é o 96267 6080. E em todas as redes sociais eu estou como analima.psicoterapeuta. É muito fácil de me encontrar. E aí, Ana, você atende a partir de que idade? Desde os 4 anos de idade. Então, crianças, adolescentes, idosos de uma forma geral, desde os 4 aninhos de idade já faz o processo terapêutico. E no caso, por exemplo, quando a gente vê problemas familiares, né, marido, mulher, você também faz o atendimento? Sim, trabalho com a parte terapêutica dos casais. Tenho a metodologia de trabalhar com o casal e a parte individual dele, porque eu costumo dizer que o casal, antes de ser um casal, existiu o anterior dele, que seria o indivíduo. Então, é um trabalho, uma abordagem separada. Faço o individual para depois fazer o casal. Ana, só para a gente, eu diria, ampliar um pouquinho mais esse bate-papo, você trabalha com hipnose? Trabalho com a hipnose clínica também. Então fala um pouquinho, porque às vezes as pessoas me perguntam, uns ficam meio receosos, outros não têm ideia, né? Nós somos muito leigos, na verdade, né? Então por isso que a gente traz os profissionais, que é para poder estar trazendo esclarecimentos, né? Exatamente. A gente pode sim, depois a gente pode vir especificamente com um bloco para falar sobre hipnose clínica, mas de uma forma geral, existem muitos mitos, muitos preconceitos realmente em relação à hipnose, mas porque existe muito aquele charlatanismo de pessoas que não estão preparadas para fazer um tratamento psicoterapêutico. Na verdade, a hipnose foi um nome que foi dado, mas nós trabalhamos com relaxamento mental. A força da palavra através de sugestionamentos. Então, onde através de sugestões, num processo de relaxamento, a pessoa vai com técnicas, chegando gradativamente nas causas, onde levar algumas questões, exemplos de traumas. Chegando na causa, é feito os tratamentos e a pessoa volta a ter uma vida mais leve, vamos dizer assim. Mas tudo isso de forma consciente. As pessoas têm muito medo porque uma das perguntas é: e se eu não voltar mais? E se eu não acordar mais? Existe um mito de que a pessoa fica desacordada? Não. O máximo que pode acontecer no processo terapêutico, como ele é de relaxamento, é que a pessoa possa dormir. Dentro de um processo terapêutico, isso não pode acontecer. Esse é o meu trabalho, de deixar que você leve para um transe hipnótico, que é um relaxamento mental. Mas você deve estar totalmente consciente, lembrando e na verdade, no controle de tudo. E quando que nós devemos procurar essa técnica, né? Onde que ela é mais bem aplicada? Quando a pessoa tem qual sintoma, qual a necessidade? Porque às vezes a pessoa está lá assistindo e ela não se vê, né? Então por isso que a gente está falando. Amélia, a hipnose clínica, que algumas pessoas chamam de hipnoterapia, que é o mesmo trabalho, ela trabalha em na verdade, em qualquer problema ou questões emocionais. Então, desde estresse, ansiedade, há casos mais críticos de depressões profundas, aqueles casos de corpos mais somatizados. Mas desde que uma pessoa precisa ter equilíbrio e controle emocional, a técnica de hipnoterapia ela é bem-vinda. As pessoas que têm fobia, por exemplo. Extremamente. É uma das técnicas mais rápidas para tratamento de fobias. Existem pessoas que realmente sofrem muito com isso, não é? Sim, tem pessoas que têm vergonha de falar. Existem pessoas que deixam de viajar porque tem fobia de estar dentro de um avião. E apenas com 1, 2 sessões ela já consegue viajar tranquilamente. Eu conheci uma moça, que inclusive é uma amiga minha, por isso que até me veio agora essa pergunta, né? Ela tem, por exemplo, de chuva, de trovão, ela morre de medo. Sim, bem provável que essa pessoa possa ter tido algum trauma lá na infância, porque conscientemente, numa fase adulta, ela sabe que é simplesmente um trovão. Não teria uma lógica para esse medo. Mas existe algo mais forte que ela, que é algum processo mais subconsciente, inconsciente, que causa esse medo e muito mais do que medo, porque quando a gente fala de fobia, ele causa paralisação. Entendi. E me diga uma coisa, e quando que, na verdade, assim, nós percebemos que estamos passando, isso se torna um sofrimento? Porque também tem pessoas que acham que é normal, né? Algumas coisas, por exemplo, não vou subir escada, eu tenho medo de subir a altura.
e acha até graça, acha que é normal. Exatamente, está voltada na palavra que eu falei agora há pouco, o medo. O medo é uma virtude, nós devemos ter medo das coisas, não podemos ser destemidos. Porém, no momento em que causa paralisação. Então, essa fobia, ela é praticamente considerada uma fobia quando me causa uma paralisação. Eu deixo de ir numa viagem porque eu tenho medo de andar de avião. Eu deixo de ir num médico porque eu sei que ele fica no 15º andar e eu não pego o elevador. Então, quando está me causando paralisação, é necessário que a pessoa pare e analise e fale assim, é normal isso? Talvez faltam algumas perguntas. Será que é um processo normal? A maioria das pessoas agem assim? E aí talvez vai trazendo para a consciência. Não tem problema nenhum em reconhecer que você tem essa questão. Talvez o problema é você continuar com essa questão. Aí sim você acaba tendo um grande problema na sua vida. E existem também crianças que passam, né, por esse processo e às vezes os pais não identificam, né? E aí isso vai depois para a fase adulta? Vai. Na verdade, a grande maioria das questões emocionais que nós temos na fase adulta vem de um processo infantil. Então nós temos que estar sempre atentos, né? Porque na verdade isso gera um sofrimento e esse sofrimento de repente ele pode ser prolongado por um bom período de vida, né? Tirando da pessoa a possibilidade de ela curtir mais, de ser mais leve, não é? Exatamente. Aqui eu falo que é a proposta e a promessa do processo psicoterapeuta, né? Não é nenhum processo milagroso, mas é simplesmente deixar que a pessoa se transforme em uma pessoa mais positiva, com autoconhecimento, que tenha mais segurança de si, principalmente que tenha uma vida mais leve. Sabe, Ana, eu gosto muito do teu trabalho, né? Eu admiro bastante e acho assim, fico às vezes mudando até um pouco a pauta, né? Quem está assistindo deve estar percebendo, mas é porque eu quero aproveitar ao máximo, né? Porque a Ana, ela sempre se aperfeiçoa, ela vai buscar sempre conhecimentos para poder estar trazendo, não é? Para que o seu paciente cada vez mais, eu diria, encontre, né, a felicidade, a leveza, a alegria, viva com, eu diria, com mais intensidade, né? No setor do bem, né? Estando bem, não é, Ana? Isso mesmo. E aí, no caso, eu diria assim, por exemplo, às vezes as pessoas, elas aparentemente não parecem ter problema algum. Elas estão ótimas, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma profissão. De repente, eu sou professora. Sim. E eu tenho adoro o que eu faço isso por um período longo. Ou então eu sou um médico e eu convivo, né, também com a grande responsabilidade que é também o sofrimento, a saúde das pessoas, e assim vai sucessivamente em todas as áreas, né? Sim. Todos nós acabamos nos envolvendo e muitas vezes trazendo, sem perceber isso para nós, né? Eu diria essa preocupação, né? Eu diria essa carga. Absorvendo, né? E aí? Não é interessante que os profissionais também, fossem procurar para que pudessem também, levar o seu dia a dia profissional, assim como seu familiar, assim como consigo mesmo, uma vida melhor? Sim, Amélia, é extremamente importante. Eu vou dar o exemplo meu. A psicanálise, ela tem como um princípio que é um tripé de um psicanalista. Nós temos que fazer análise pessoal, nós temos que ter um trabalho de estudo contínuo e uma supervisão. Então é até legal você saber como que é essa formação do seu profissional. A sua pergunta é, será que não é importante, dentro do meu trabalho, além de uma obrigação para me tornar um bom profissional, mas tem uma preocupação por trás disso. Então, esse processo de análise pessoal é tanto para eu absorver, analisar, me conhecer melhor como ser humano, tanto para que eu não absorva as questões, principalmente no meu trabalho, o quanto de informação, o quanto de questões que eu posso absorver e levar para o meu cotidiano. Então, é necessário esse cuidado. E o processo terapêutico, ele é válido para qualquer pessoa. Eu gosto muito de orientar quando me perguntam, a pergunta que você fez, a partir de quantos anos? A partir de 4 aninhos, a criança já começa a elaborar, até antes disso, mas esse é um período que ela consegue manifestar os seus sentimentos de uma forma melhor. É diferente o processo terapêutico, ele não vai sentar num divã e falar da vida dele, não. É através de um desenho, então são técnicas onde nós vamos conseguir que ele externalize aquele sentimento dele. Então, quanto mais cedo colocar uma criança no processo terapêutico, ele vai passar para uma adolescência, uma fase adulta mais segura e se conhecendo mais. Então, quanto mais cedo, melhor. E os adultos, um tempinho que requer para ir lá se conhecer e ter isso traz qualidade de vida. Você sabe que eu acho até que deveriam já as mamães já começarem a fazer, já na gestação. Sim, é onde é um turbilhão de emoções, certeza, é uma descoberta, né? Ali.
Então, eu tenho muitas mamães que passam no processo terapêutico. Você sabe que eu vejo que às vezes tem casais que, por exemplo, um período muito curto, já logo, desistem do casamento. Após ganhar o neném, você fala? Isso. E mesmo também antes de ter um neném. Eu acho que as pessoas, às vezes, faltam isso, né? Elas irem buscar, um suporte para poder, essas mudanças que a vida coloca, saber conduzir de uma forma melhor. As mudanças de ciclos, que nós vamos falar também. Que a gente vai entrar, né? Mas a gente agora, tá vendo? Foi falando, eu amo, gente, de paixão, falar com a Ana. A gente vai para o intervalo, mas aí eu prometo, né, Ana, que nós vamos estar falando sobre fechamento de ciclos. Não saia daí.